Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Esse curso em que estudamos a Lei 9.099, artigo por artigo. Hoje, inclusive, faremos o estudo do parágrafo único do artigo 84 da referida lei. Como de costume, nós começamos aqui com a leitura do dispositivo legal em estudo, que estabelece que, efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Então, efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Ok. De início, eu lembro vocês o contexto do parágrafo único. O contexto do parágrafo único é o que está no caput. E o caput prevê expressamente que esse dispositivo se aplica exclusivamente aos casos em que só existe a pena de multa. Lá no caput é dito, abre aspas, aplicada exclusivamente pena de multa. Então, esse é o nosso contexto, tá? Vamos ter isso em mente para iniciar a conversa aqui. E o que está dizendo aqui? Bom, de início, o que está dizendo aqui é que, se houver o pagamento da multa penal, isso vai gerar a extinção da punibilidade, o que é óbvio, que é evidente. Ora, a multa penal ela é uma pena. Se eu cumpro a pena, qual que é a consequência? A consequência é extinguir a punibilidade. Perfeito. Então, efetuado o pagamento, o juiz declara extinta a punibilidade. O que tem de novo aqui, de diferente, é o que está nessa parte final aqui do dispositivo, onde é dito que, determinando que o juiz, além de declarar extinta a punibilidade, ele determina que a condenação ela não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Então, pessoal, a condenação exclusivamente à pena de multa, devidamente adimplida, ela só constará dos registros criminais da pessoa para fins de requisição judicial. Então, por exemplo, se for um antecedente criminal que a pessoa pede para levar para trabalho, por exemplo, aí não constaria. Aqui está sendo dito de forma bem expressa, que é exclusivamente para quê? Exceto para requisição judicial. Então, se for pedir para outra finalidade, não essa finalidade aqui de requisição judicial, aí não vai constar nos antecedentes aquela condenação à pena de multa. Você vê aqui em azul que está escrito, olha, no dispositivo, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, tá certo? Então, nesse contexto aqui, efetuado o pagamento, a condenação ela não constará desses registros para outras finalidades. Agora, vamos dar um exemplo de requisição judicial. Imagina que essa pessoa, depois de ter sido condenada exclusivamente à pena de multa, e de ter efetuado o pagamento da pena de multa, e a multa ela foi paga, então isso aqui gerou a extinção da punibilidade. Depois disso tudo ter acontecido, essa pessoa vai e comete uma nova infração penal, tá bom? Então no futuro ela vai e comete uma nova infração penal. Nesse caso, neste procedimento futuro para a apuração dessa nova infração penal, evidentemente serão juntados o quê? Os antecedentes criminais da pessoa. E como serão juntados os antecedentes criminais dessa pessoa? Por meio, agora sim, de uma requisição judicial. É uma situação aqui que há interesse do Poder Judiciário na apuração de uma outra infração penal, e aí é determinada a juntada dos antecedentes. Neste segundo caso, aqui nesse exemplo que eu estou dando agora, aí sim, essa condenação exclusiva à pena de multa, que já foi declarada extinta a punibilidade, nesse caso aí, essa condenação vai constar, tá bom? Vai constar dos registros criminais. Por quê? Porque cai justamente, olha, nessa partinha final que eu coloquei em laranja para vocês, exceto para fins de requisição judicial. Então,
No caso da juntada dos antecedentes criminais num procedimento em que se apurará uma nova infração penal, aí, nesse caso sim, os antecedentes indicarão essa condenação pretérita à pena exclusiva de multa, que foi adimplida, tá certo? Deu para entender então? Exemplo 1 a respeito de caso em que não consta essa condenação e exemplo 2 de caso em que consta essa condenação. Tudo isso eu explico para vocês que é analisando a literalidade desse parágrafo único. Todavia, há quem entenda que este dispositivo ele foi revogado tacitamente pela Lei 9.268 de 1996, tá? Que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal. Então, eu expliquei para vocês nessa aula o que está na literalidade do parágrafo único do artigo 84 da Lei 9.099. Eu expliquei para vocês, mas eu também faço a ressalva de que, conforme constei aqui na letra D, há quem entenda que esse dispositivo aqui ele foi revogado tacitamente. Na aula anterior, nós já lemos esse artigo 51 na sua redação atual, né, que é dada por uma lei de 2019. Então eu não vou fazer a leitura aqui de novo, mas só para frisar para vocês, então, que eu expliquei a literalidade, o que está sendo disciplinado aqui nesse parágrafo único. Todavia, existe essa corrente aqui sustentando a revogação tácita desse dispositivo. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.